Olá pessoal, olá internet espectadores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de O Negócio Podcast. E o nosso convidado de hoje é o Rafael Issa Hickley, engenheiro de materiais, empresário e líder corporativo paranaense com forte atuação no setor industrial e no associativismo empresarial da região de Ponta Grossa, no Paraná. Atualmente ocupa posições de destaque em entidades representativas do setor produtivo do Estado, como o FIEP, e atual vice-presidente da CPG. Graduou-se em Engenharia de Materiais pela UEPG em 2001. Possui experiência técnica e de gestão de grandes companhias como Tetra Pak e é sócio administrador da Hickley Indústria Comércio de Borracha Limitada. Isso? Exatamente. Antes de assumir seus cargos atuais, presidiu o Núcleo das Indústrias, liderou as diretorias de Indústria, Tecnologia e Inovação na CPG. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. E estamos prontos aí para falar um pouco do nosso caminho aí até aqui. Lembrando que o Negócio Podcast tem oferecimento de lojas MM. Estamos a 3 quadras da Super MM, a gigante da avenida. Cipauto, a sua concessionária Chevrolet. Costa Teixeira Logística, referência nacional em transporte rodoviário. Gemad, Grupo Madecompen, atendimento especializado para profissionais de arquitetura e designer de interiores. Flex 376, Parque Empresarial e Industrial. Informações pelo número 42 99124 3624. Feijão Pontarolo, fazendo a diferença no dia a dia das famílias. Altwin Seminovos, compra, venda e troca fácil. Contato pelo Instagram, @Altwin Seminovos. Águia Sistemas, soluções em movimentação e armazenagem de alta performance. Acesse o nosso Instagram, @Águia Sistemas. Parada do Pão de Queijo, a parada mais charmosa do Brasil. Acesse o nosso Instagram, @Parada do Pão de Queijo. Showroom da Carne, carnes especiais e cortes nobres reconhecidos no mundo da gastronomia. Saiba mais em @Showroom da Carne. Pontamed Farmacêutica, distribuição de produtos para a saúde com confiança, agilidade e qualidade. Siga o nosso Instagram, @Pontamed. Antônio Moricia, terraplanagem, drenagem, pavimentação, mineração e concreto usinado. Sua infraestrutura entregue com qualidade, segurança e prazo garantido. Informações, @Antônio Moricia. Grupo Cometa, assistência técnica autorizada VEG 5 estrelas. A força que conecta a indústria. Acesse o nosso Instagram, @SS Motores. Tavernaro Consultoria Imobiliária, 52 anos. O mercado conhece, a cidade confia. Acesse o nosso Instagram, @Tavernaro Consultoria. Construtora JMC, há mais de 40 anos construindo sonhos e inovando. Saiba mais em @Construtora JMC. FEX, soluções sob medida para atender às necessidades específicas de cada projeto. Fueiro FEX, o melhor fueiro do Brasil. Saiba mais em fex.net.br. Cavas, simplesmente futuro. Toda a linha Apple, novos e usados. Acesse o nosso Instagram, @CavasBR. E Supermercados Tozeto, receba as nossas ofertas pelo WhatsApp 42 98871 2261. Para começarmos o nosso bate-papo, como foi o seu início no mundo dos negócios e quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou como um jovem empreendedor? Eu peguei a empresa, era uma empresa familiar, né? A Hickley pertencia ao meu pai, o CNPJ é de 94. Mas ele faleceu em 2002 repentinamente. Eu estava na Tetra Pak, estava já trabalhando lá como engenheiro de processos e isso pegou todo mundo de surpresa, né? Então ele estava com 60 anos, jovem até pelos níveis pela expectativa de vida atual, né? E então pegou todo mundo de surpresa e eu tive que escolher trilhar um caminho diferente do que eu havia imaginado. Eu imaginava que eu ia ficar nas multinacionais, eu já tinha passado por Volvo na época,
ALL, né, América Latina Logística, depois eu fui para a Tetra Pak. E isso, assim, mudou totalmente. Mas a ideia era ter um negócio próprio e que pudesse trabalhar de maneira clara, de maneira assim, a empresa vinha com problemas financeiros, e eu acho que isso que levou também ao falecimento dele. Ele faleceu do coração. Então, acaba que o estresse levou ele a falecer, né? Então, depois de um tempo que, há um ano mais ou menos, 2003, eu ainda fiquei na Tetra Pak, a gente tinha um prêmio a ser concorrido em 2004, que eu não poderia estar perdendo, não poderia deixar eles na mão. Então, eu combinei com o meu gerente na época, com o meu gestor na época, que ele poderia contar comigo até esse prêmio, e depois do prêmio eu sairia. E, enquanto isso, eu fui trabalhando paralelamente. E a empresa foi crescendo, foi melhorando com o tempo, né? Então, eu consegui tirar um pouco a empresa do prejuízo, a gente conseguiu começar a crescer, e daí, em 2004, eu assumi e resolvi tocar de vez a empresa para correr atrás do meu sonho, do meu dinheiro, do meu sonho. E a gente foi crescendo. A gente saiu de 160 metros quadrados, hoje tem 5 mil metros quadrados de área construída. Eram 4 funcionários, hoje são 50. Então, assim, tenho orgulho de todo o processo da empresa, né? Pelo que ela passou. Eu aprendi muito nas multinacionais também, que eu pude colocar em prática na minha empresa. Então, isso tem dado base para o crescimento da empresa aí há mais de 20 anos. Antes das multinacionais, você já tinha o cargo de filho de empreendedor, né? Então, como que a sua família, tendo essa forte tradição e ligação com o desenvolvimento da nossa região, de que forma esse ambiente familiar influenciou a sua vida empreendedora? Aí é mais do lado da minha mãe, assim, que meu avô, quando veio do Líbano, ele veio primeiro para São Paulo, mas correu o país inteiro vendendo, como mascate mesmo, então um pouco mais desse lado. Meu pai, a família Hickley, a base da minha família Hickley é de Prudentópolis, então eles vieram muito da agricultura. E meu pai foi o primeiro dos 10 filhos a estudar, a fazer uma faculdade e querer mudar um pouco de vida do perfil, vou ficar no agro. Não desmerecendo o agro, lógico, mas a ideia dele à época era que ele não ficaria dependendo da agricultura e sairia para estudar. E ele acabou montando isso em 82, a empresa, para poder mudar um pouco de vida e voltar para Ponta Grossa. Porque depois de formado, lá na década de 70, ele só encontrou emprego em São Paulo. Tanto que eu sou paulistano de nascimento. Então, isso tem mudado um pouco, foi mudando quero voltar para Ponta Grossa, só empreendendo, porque as multinacionais eram poucas na época, eram empresas grandes, mas tinham poucas empresas, né? E aí, para conseguir um emprego formal, ficava muito difícil, ele acabou indo para o lado empreendedor. Mas empreender nunca foi fácil para ele. Foi bem complicado ali, até ele conseguir crescer com a empresa, até ele conseguir pagar as próprias contas, demorou bastante. Você falou há pouco, né, dessa transição entre a multinacional e a empresa familiar. Olhando um pouquinho mais à frente, qual foi o momento mais marcante de decisão mais difícil que você precisou tomar na sua trajetória já como empreendedor? São vários, na verdade, que são difíceis, que são complexos. Mas, assim, o primeiro que me marcou muito, né, foi quando eu tive que desligar o primeiro daqueles funcionários mais antigos da empresa. Isso, ele já tinha mais de 20 anos de empresa e tudo mais, mas não tinha mais condição de manter, assim, por teimosia um pouco do funcionário e tudo mais. Isso marca bastante a pessoa e isso me marcou. Né? Ele me via como eu tinha ele como quase um segundo pai, e depois ele me via como um inimigo, né? Como se fosse tratado como um inimigo. Então, já desde aquela época existe uma rivalidade, achando que o dono da empresa é inimigo do funcionário, e não, na verdade a gente tem que trabalhar junto para o crescimento de ambos, né? Isso que é uma das coisas que mais marcou. Em relação a problemas, assim, de estruturais e tudo mais, o que marca é sempre as fases de crescimento que precisam ser tomadas decisões mais pesadas.
Então, a primeira vez que a gente teve que fazer um investimento mais alto, né, o risco, isso tira o sono do empreendedor de maneira pesada, né? Um plano econômico. Também, com certeza. A gente já pegou o tempo que eu peguei foi de mais estabilidade. Mas ali em 2014, agora mesmo, né, a gente tem passado por alguns períodos de falta de perspectiva para o mercado futuro. E isso preocupa bastante e isso tira a gente do sono, né? A gente estava falando há pouco de, deve ser boleto que está chegando. O boleto não para. Você tem que pagar os seus funcionários, você tem que pagar tudo e muitas vezes você está com um saldo que não é condizente com o que você tem que pagar. E isso preocupa, né? Então, ter um fluxo de caixa, estudar isso bem, são coisas que facilitam a nossa vida no empresariado. Mas nem sempre é um mar de rosas, né? Aproveitando esse gancho, né? Quais são os principais valores que você aprendeu no setor privado que você faz questão de aplicar na situação institucional que você se encontra hoje? Eu acho que o principal é que o que foi combinado, mesmo que por fala, tem que ser cumprido. Eu acho que esse é um dos pontos que mais a gente observa que não é cumprido por boa parte do pessoal e que eu levo como uma das coisas mais importantes. Então, combinamos que você vai ter um aumento ou você vai ter uma oportunidade, mesmo que falado, né, por outro motivo, isso a gente vai fazer com que aconteça. Não vai deixar as coisas abertas a ponto de você não poder cumprir o que foi prometido. Eu acho que isso é uma das coisas assim que do empreendedorismo a gente aprende que tem muito valor. Não é uma coisa comum hoje, né? Infelizmente não. Infelizmente, lógico, né? Às vezes você tem algum problema, alguma coisa que dificulte aquilo, mas algo que não... Olha, nós combinamos isso para agora, daqui um mês vai ser feito, beleza, tudo bem, mas, não, isso esquece porque eu não falei isso, ou eu não falei isso, é uma das coisas que a gente mais escuta, né? Mesmo com conversa gravada, às vezes, com mensagem do WhatsApp, a pessoa nega o que falou. Então, assim, é complicado. Mas isso eu acho que vale a pena a gente manter. E tem uns que vão mais além, né? Eles assinam e não cumprem, né? É pior ainda. E o país não tem uma tendência de cobrar, né? Assim, para você fazer uma dívida, hoje, no meio empresarial, é comum. A pessoa tem o nome sujo, para ele tudo bem, daqui 4, 5 anos ele entra, a gente entra na justiça, vai lá, ele vai fazer um acordo para cobrar, para pagar, às vezes paga um valor menor e assim fica mesmo assinado, mesmo com nota fiscal, mesmo com comprovante de transporte, com tudo, você acaba tendo que provar que entregou para uma pessoa desse tipo. Então, assim, é complicado. Infelizmente, é complicado. Rafael, como é que você consegue equilibrar a rotina pesada de gerenciar a sua própria empresa com a dedicação exigida pelo associativismo? Primeiro que sozinho eu não conseguiria. Hoje eu tenho uma pessoa lá na minha empresa, meu braço direito, acho que não é nem meu braço direito, é meu braço direito e meu braço esquerdo, que é uma gerente que está comigo há 10 anos. Ela começou como auxiliar de escritório e hoje gerencia a parte administrativa e financeira. E ela que tem me dado base para poder fazer isso. Se eu não tivesse pessoas bem treinadas, ela é uma das pessoas, tem outras, mas ela principalmente me ajuda bastante. Então, se eu não tivesse essa base, eu não conseguiria. Realmente, tanto a associação comercial quanto a federação pedem muito tempo de dedicação, e principalmente nesses cargos mais altos, mas se eu não tivesse essa base por trás, eu não conseguiria. E como você vê o fluxo das reuniões online versus as presenciais? As reuniões online, vamos dizer assim, elas são bem mais práticas porque você vai reunir muito mais gente com menos tempo de deslocamento ou tempo de deslocamento zero, né? Então facilita bastante para muitos casos. Mas tem casos que o pessoal ainda é melhor.
né? Então, quando você tem algumas reuniões um pouco mais pesadas, em que você vai ter discussão de pleitos da cidade, por exemplo, ou do estado que a gente tem que fazer via federação, a gente precisa estar junto, precisa estar olhando no olho, conversando um pouco mais, para sentir também aquele lado mais humano mesmo, né? Porque às vezes a percepção da fala é de um jeito, mas a pessoa está se portando de outro atrás da câmera ou pessoalmente, e isso a gente consegue ler melhor. Então, para isso, para alguns casos, ainda a reunião presencial é melhor do que online. Eu gosto também, lógico. Hoje eu tive 3 reuniões praticamente online e estou na terceira também aqui com você presencial. Muda um pouquinho, né? Quando você vai fazer um comércio, alguma coisa, quando você vai fazer a parte comercial do negócio, a presença às vezes ainda é mais valorizada do que o telefonema ou uma chamada de vídeo ou qualquer coisa parecida. Um tempo atrás, em contato com um empresário de grande relevância aqui nos Campos Gerais, ele falou para mim, olha, eu não gosto do WhatsApp, porque o WhatsApp você não consegue pegar uma mentira, assim como você pegaria no ao vivo, né? Você Sim. concorda com isso? Concordo, claro. WhatsApp, primeiro que qualquer coisa escrita hoje, ainda mais com o apoio das inteligências artificiais, os textos são bem elaborados e às vezes não propagam exatamente o que a pessoa quer falar ou propagam de maneira velada, né? Agora, você olhar nos olhos, conversar pessoalmente, tem uma diferença muito grande, né? Então, para algumas coisas, como eu falei, o comercial ainda depende muito de você ter uma conversa olho no olho, principalmente se é um negócio maior, se é alguma coisa um pouco mais pesada, assim, mais financeiramente pesada, vale a pena estar indo lá, estar conversando, conhecendo, do que comprar por WhatsApp. Lógico, existe a possibilidade, tem muita gente que usa, mas não é só isso que a gente usa. Você teve uma passagem importante pela FIEP. Quais foram os principais aprendizados dessa passagem? A federação é assim, das organizações não governamentais aí do terceiro setor, né, as associações comerciais, o CEPAR, eu acho que a Federação das Indústrias é uma das mais organizadas. Ela está há muito tempo, ela tem uma sede maravilhosamente linda ali na Avenida das Torres, né? Tem várias sedes, tem o Senai, tem SESI, tem o IEL. Então, assim, a estrutura é muito grande e o aprendizado ali é que a união faz realmente a força. Você vê que tem muita coisa sendo feita ali que a gente não tem a mínima ideia do que acontece. Ali, por exemplo, né, a gente teve o lançamento do Observatório dos Pedágios. Então, um grupo de pessoas de dentro da FIEP se reuniu, pegou todos os documentos relativos a pedágios, aos contratos, jogou tudo numa inteligência artificial, criou um mapa com obras, com tudo. Então, isso para nós, assim, de um tamanho da Associação Comercial de Ponta Grossa, por maior que seja, é quase que inimaginável pelo trabalho que isso dá, pelo volume de dados que tem que ser colocado, pelo investimento, né, que tem que ser feito. E a FIEP consegue, né, se manter através disso também, né? Então ela vende esses serviços, alguns outros serviços, e consegue capitalizar para poder fazer. Então tem estudo de toda a malha rodoviária do estado, tem todo um planejamento para energia elétrica que também está sendo feito. Então é muito grande, né? E para apoiar o empresário, que é o principal ativo, né, da federação. Como a sua experiência na FIEP te preparou para assumir cargos de liderança ainda maiores no ambiente associativo local? Foi paralelo, assim, né? Não foi uma coisa que foi primeiro a federação. Eu estou ainda na federação como coordenador, né? Mas, assim, me mostrou o quão grande pode ser feito o trabalho e quão bom pode ser feito os trabalhos, né? E o quanto a gente se dedicando e se unindo consegue ter uma visão melhor do crescimento, né? De você ter
uma posição melhor para tua família, para os teus amigos, né? A gente como eu falei lá, meu pai teve que ir para São Paulo depois de formado porque não tinha emprego. Quantos dos nossos amigos de infância, os nossos colegas agora eu vou entregar nossa idade, Cefet, hoje o TFPR, que saíram de Ponta Grossa e foram embora por falta de lugares para trabalhar, de oportunidades. Então, mesmo da minha turma de faculdade, eu acho que nós estamos hoje em 3 em Ponta Grossa. Não mais do que isso. 4 pessoas em Ponta Grossa, de uma turma de 30. Então, o resto praticamente foi todo mundo embora. Então, não tem como você manter, né, todo mundo aqui. E é isso que também motiva, né, que a gente trabalhe para que os nossos filhos não tenham a possibilidade de ficar em Ponta Grossa, de ficar na região e com um bom emprego. Então, eu acho que tudo isso leva ao associativismo, a buscar uma melhoria na indústria, no comércio pontagrossense, para que haja oportunidade para todos. Deu saudade do guarda-pó, Rafael? Sempre dá saudade do guarda-pozinho azul que eu usava lá no passado. Você estava mais pro verde, né? Não, o meu era azul também. Ah, também era azul? O meu também era azul. Eu não lembrava que você fez eletrônica. Foram bons tempos, né? Assim, era o começo de uma escola técnica em Ponta Grossa. Muitas empresas vieram para Ponta Grossa por causa do Cefet, de você ter um ensino técnico forte. Quando eu entrei na Tetra Pak, a Tetra Pak, acho que 90% dos funcionários de chão de fábrica passaram pelo Cefet. Era um preparatório absurdo para muitas áreas. Então, realmente, assim, foi um tempo legal, né? Hoje mudou tudo, né? A gente pegou a época que estava começando tudo lá, né? Cantina era um lugar escondido, né? Hoje tem restaurante bonito lá dentro, tem laboratórios maravilhosos. A gente pegou ainda no começo. Mas foi bom para o aprendizado e foi muito bom para a cidade. Está fazendo falta esse tipo de graduação em Ponta Grossa a nível de 2º grau técnico? Faz muita falta. Por mais que a gente tenha alguns cursos profissionalizantes na cidade, inclusive do Senai, a falta de um curso técnico profissionalizante nessas áreas principalmente fazem muita falta. A área de eletricidade, de eletrônica, e eletrônica hoje seria muito mais voltada à automação, né? Então, diferente do que a gente via na época tal, hoje a automação é muito mais fácil. Mas a mecânica, mesmo a mecânica, você ter técnicos em mecânica, hoje não tem. E assim, tem manutentores hoje na indústria chegam a ganhar muito próximo de um engenheiro. Então, veja que o ensino técnico faz falta, porque não tem pessoas qualificadas que vão lá colocar a mão na massa, que podem, né, ver um desenho e ler um desenho decentemente. Isso faz muita falta. Então, precisa voltar. Temos agora o anúncio da IFR, né, do Instituto Federal de IFPR do Paraná, que trará esses cursos de volta, né? Não sei se exatamente esses cursos, mas eles estão voltando para Ponta Grossa. Já é um bom caminho, pelo menos. É o Cefet fazendo falta. É o Cefet fazendo falta. O que te motivou a direcionar o teu foco de atuação tão fortemente para a CIPG? É o local que a gente vai preparar Ponta Grossa para melhorar, para que os nossos filhos fiquem aqui realmente, para que as futuras gerações dos pontagrossenses que estudaram permaneçam em Ponta Grossa, diferente do que acontecia no passado. Então esse é um dos principais pontos. Para Ponta Grossa, a maior associação, a mais organizada seria a associação comercial, e eu vejo ali o potencial para que eu consiga ajudar a mudar a cidade e ter mais representatividade, mais orgulho de ser pontagrossense, de ter indústrias variadas, de ter todo um benefício para a cidade. Os próprios jovens se associando, né, na CIPG, inclusive pegando um gancho na mudança de endereço, com uma sede nova, mais ampla, podendo receber melhor os associados, ajuda também, né?
Com certeza, existe já há alguns anos a CPG Jovem, né? Ela hoje deve contar com aproximadamente umas 100 pessoas ali dentro nessa associação, que é justamente para criar novas lideranças. E isso garante o futuro da cidade, da continuidade da associação e da cidade também. Na tua visão, qual é a principal diferença entre atuar na federação, na FIEP, e no dia a dia na CPG? A federação é voltada para a indústria. Eu acho que esse é o ponto principal. Por mais que a gente analise o Paraná inteiro, indústria, a gente sempre vai falar de indústria. Quando eu venho para a associação comercial, você tem um âmbito muito mais da cidade, a gente discute muito mais a cidade em si. Porque melhorando o ambiente da cidade, o ambiente de negócios da cidade, eu melhoro tanto o meu comércio, quanto meus serviços, como a indústria. A indústria continua sendo a locomotiva de Ponta Grossa, né? Boa parte do valor adicionado fiscal da cidade, ou a grande maioria, a grande parte do valor adicionado fiscal vem da indústria. Hoje quase 70% vem da indústria. É muita coisa concentrada. Mas assim, é a indústria injetando bilhões de reais em salários, né? Que isso vem para ser gasto no comércio local, então muda bastante essa visão de desenvolvimento. E trabalhar para Ponta Grossa é aquela visão real de estar melhorando o ambiente para nós e para os nossos, para todos à nossa volta, né? Esse é o principal. Como é que você avalia a evolução da CPG desde o teu primeiro contato com ela até os dias de hoje? Vou aproveitar o gancho que você falou da sede nova para a sede velha. Parecia que na sede antiga a gente era um grupo mais fechado de pessoas, em que iam lá e que não misturavam tanto com as necessidades reais da cidade e envolviam muito mais o comércio como uma das forças de Ponta Grossa que ali tinha que ser trabalhado. Hoje parece que desde da Geórgia, né, da primeira eleição da Geórgia como presidente, isso se tornou mais público, mais não elitizado, mas algo que todo mundo podia chegar lá e que, querendo participar e querendo ajudar, conseguiria. Então a gente conseguiu ter essa evolução para esse lado, é algo muito mais democrático hoje, tem muito mais gente envolvida, que não é um grupo fechado. Então tem essa percepção de ser mais aberto. Também tem a percepção de ter muito mais atividades acontecendo no dia a dia. A gente tem aproximadamente ali 2-3 mil pessoas semanalmente passando pela associação comercial em diversos temas distintos. Desde discussões sobre o contorno, às vezes é uma discussão específica de a CPG Mulher, que também é importante para nós, né? A liderança feminina, a CPG Jovem, então é muita gente que passa por ali e tem contato com o que acontece. E a ideia é melhorar o ambiente produtivo, né? O ambiente empresarial local, né? E melhorar a cidade em si. Então tem muito mais coisas acontecendo ao mesmo tempo. Também porque a sede proporciona. As portas estão mais abertas, então? Eu acho que sim, as portas estão mais... as portas estão maiores. Abertas elas sempre foram, né? Mas para você participar de um negócio que tinha grupos menores, que eram menos lideranças acontecendo, menos núcleos trabalhando ao mesmo tempo, eu acho que é aí que está a mudança. Hoje você tem uma estrutura maior, você consegue ver as coisas acontecendo muito mais e você consegue criar novos grupos. A gente está tentando criar agora um grupo só dos revendedores de carros usados, para que eles se organizem lá e consigam algumas melhorias que eles precisam ter para eles, né? Como estrutura, como conversar entre eles de uma maneira um pouco mais, não conservadora, mas um pouco mais... direcionada, voltada para o negócio deles, né? Sem que vire algo combinado, né? Então, eu preciso fazer um feirão, mas, poxa, se eu fizer um feirão no modelo que está hoje, eu preciso pagar um valor muito caro por causa disso ou por causa daquilo. Então, isso
tem que ser melhor negociado entre os sindicatos também. Então tem esse lado um pouco mais a ser trabalhado. E assim tem para várias outras atividades, a gente quer montar grupos que possam conversar entre si e trabalhar melhor, né? E também a visibilidade, né? O movimento da CPG, quando no centro, se misturava com o movimento do Sim, centro. com certeza. Hoje, você, como vice-presidente da CPG, qual é a principal marca que você e a atual diretoria buscam deixar no empreendedorismo pontagrossense? Eu acho que é justamente essa força da associação comercial em crescer, em representar todo mundo e melhorar o ambiente de negócio para todos. Eu acho que a gente tem que pensar, lógico, né? A meta é aumentar o número de associados, fazer com que a representatividade seja ainda maior, mas é trazer todos esses associados para dentro da casa, trabalharem, conhecer e ajudar a planejar o futuro da cidade. Esse é um dos principais pontos que eu vejo, não só para essa gestão, mas como para as próximas também. Há pouco você falou que não faz nada sozinho, né? Como funciona essa divisão de frentes de trabalho entre a presidência e a vice-presidência para dar conta de tantas demandas na cidade? Esse a gente está aprendendo ainda, tá? Há pouco tempo nessa função, então nós estamos ainda, eu e o Leonardo, estamos ainda indo em muitas coisas juntos, né? Trabalhando em boa parte das reuniões a gente tá junto, mas assim, sempre eu acho que tem uma confiança muito grande entre nós. Então, olha, eu não posso ir em tal reunião, né? Agora vai ter uma reunião às 17 horas, eu não posso ir em tal reunião. Não, você vai lá, me informa, e daí a gente conversa e toma uma decisão com base nas impressões que a gente está tendo. Então esse é o ponto nevrálgico da coisa. Mas assim, independente disso, a gente tem uma diretoria de 40 diretores. Tem um diretor de indústria, tem um diretor de comércio, tem um diretor de serviços, mas também tem o diretor de ESG, de responsabilidade social, de meio ambiente. Então, eles ajudam a gente em diversos temas, não exclusivamente numa área, né? Então, depende pouco não, mas depende menos do presidente e do vice e também depende, isso é dividido entre a diretoria, essas responsabilidades. O que tem sido mais desafiador na sua gestão atual à frente de uma das associações comerciais mais importantes do Paraná? Todo dia é um desafio diferente, né? Eu acho que nesse momento, né, tentar trabalhar com um contorno que resolva a situação de Ponta Grossa, mas não trabalhando contra um contorno, né? Trabalhar para que o contorno saia e atenda boa parte da população é um dos pontos mais desafiadores hoje em termos de obras para Ponta Grossa. Mas assim, brigar pela qualificação profissional, né? Dar oportunidade para o pessoal que quer trabalhar ter a qualificação necessária para cumprir as funções também é outro dos grandes desafios, né? Fazer com que, na indústria agora em específico, né, com que as grandes empresas se conversem e entendam que os desafios muitas vezes são os mesmos e que eles podem estar trabalhando junto para fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira mais clara e mais fácil, também é outro grande desafio. E assim, para cada área a gente tem um desafio novo acontecendo. Eu não elencaria um desafio, mas esses 3 aí que eu falei, de qualificação, de organização das indústrias e do contorno, seriam os principais desafios atuais da cidade. Mas a gente tem problema com o aeroporto. Porto Seco. O Porto Seco é uma coisa que a gente tem brigado há muito tempo e agora a gente tem uma grande possibilidade de estar acontecendo, né? São pautas que são permanentes para a associação comercial para que a gente possa melhorar o ambiente de negócios realmente. Com a vinda do Porto Seco, facilitaria muito para empresas que vão fazer importação de peças para uma montagem. Tá vindo a Xbri para cá, né? Qual é o volume de produção que eles vão ter para fora do país, né? O quanto esse Porto Seco facilitaria? O quanto o Porto Seco vai ajudar na importação dos equipamentos, na importação
de tudo, na verdade, da própria borracha que eles vão usar, boa parte não vai vir aqui do Brasil, né? Principalmente alguns insumos que não são feitos aqui no Brasil. Então ajudaria bastante para essas empresas e outras que estarão vindo para Ponta Grossa. Quais são as principais conquistas internas e projetos estruturais que a atual gestão conseguiu tirar do papel? A atual gestão é nova ainda, né? A gente está desde abril só ali, ainda tem 3 meses completos agora de trabalho, né? Mas nos últimos, já contando com a gestão da Geórgia, né? Assim, tem o próprio núcleo das grandes indústrias foi uma boa solução que a gente tá fazendo, tanto que ele está sendo copiado pela federação para todo o estado do Paraná. A gente já foi em Irati lançar o grupo, já teve o lançamento do grupo em Guarapuava, né, dessas 30 maiores, que não são 30, né, são bem mais do que 30, mas que reúnem ali boa parte do organismo de quem gera valor para a cidade e para trabalhar. Mas não só isso, teve diversas coisas que aconteceram, né? A própria sede em si é um marco gigantesco que aconteceu, porque você ter ali uma sede que tem um auditório para 300 pessoas, depois você tem várias salas de reuniões, que podem acontecer reuniões ao mesmo tempo, áreas específicas ali para todo mundo trabalhar, isso também é uma conquista gigantesca. E ver aquele prédio que a gente viu praticamente nascer vazio ainda, hoje com a quantidade de pessoas que vão lá semanalmente ou diariamente para reuniões ou para palestras ou para cursos, isso motiva a gente a continuar trabalhando, né? Como que vocês conciliam, né? Você citou há pouco os grupos que estão sendo formados, os pequenos empresários e microempresários, com as demandas das grandes indústrias? São demandas totalmente diferentes, né? Num âmbito geral, assim, boa parte do que acontece nas grandes também reflete nas pequenas, mas de um formato diferente. Essas tratativas que são totalmente distintas, né? Por exemplo, todo mundo sofre com energia elétrica, mas o grande tem uma facilidade de investimento, de um capital para mudar para uma outra faixa de energia que seja mais segura, né, que seja melhor, que o pequeno não tem. E também, às vezes, o pequeno não tem uma carga, né, pensando na indústria. Então, há uma divisão de grupos justamente por causa disso, né? Então, as grandes trabalham com os problemas das grandes, no formato que as grandes podem pagar e podem trabalhar, então muito mais voltado em grupos tarefa, né? Mais voltados para o que eles já estão ambientados dentro das suas fábricas. E os pequenos empresários, daí normalmente quem vai nas reuniões são os pequenos, os donos mesmo. Então já muda um pouco também o perfil. Nas grandes empresas são gestores, são pessoas que foram treinadas, são diretores, são gerentes, né? Não é o dono da Tetra Pak que aparece ali. Apesar de a gente ter donos também, né? Como o seu Nelson Hubner, que participa pela Fundição Hubner, o Figueiredo, quando vai também da Grossetti, que são empresas grandes e locais, né? A pessoal da Águia, né? O Álvaro Júnior, o Álvaro, né? O pessoal do Rogério da Águia Sistemas. Então, assim, tem também esse lado. Mas o pequeno, normalmente, ele precisa de um apoio diferente. Muitas vezes, o pequeno empreendedor, e daí não é indústria, não é só indústria, comércio, serviços, ele precisa conhecer, às vezes, como se defender. Ele tem a vontade de empreender, né? Ele buscou, às vezes, muito raramente, ele busca um Sebrae, inicialmente, mas ele precisa também de contato e de trocar experiências com outras pessoas. Eu acho que isso que motiva você ter diversos grupos daquelas pessoas da mesma área para que elas possam trocar experiências e falar, peraí, isso aqui você tá com problema nesse caso, eu fiz assim, assim, assado, ou olha, eu comprei tal equipamento, funcionou para mim, né? Por que você não tenta? Quer vir conhecer? Eu acho que essa troca de informação é muito válida, né? Uhum. Eu vou usar algo que eu antes de ser coordenador do núcleo das indústrias, né, eu era um participante do núcleo.
E eu descobri dentro do núcleo que uma matéria-prima que eu comprava em São Paulo era produzida em Ponta Grossa, por um colega. Então, para que eu vou comprar em São Paulo? Olha que curiosidade. É uma coisa que tem aqui. E eu não sabia que eles fabricavam aquilo. Então, a aproximação vale a pena. Também teve um outro caso de uma máquina que eu tinha comprado, né? Uma máquina que foi importada, tal. E o meu vizinho foi lá: Rafael, você comprou tal máquina, tal? O que você está achando? Eu falei: olha, vamos lá conhecer. Ele comprou a mesma máquina, ele estava pagando numa mesma máquina um valor quase o dobro do que eu tinha pago, porque a marca era melhor ou porque era a marca mais conhecida. Ele foi lá, conheceu. Então essa troca de informações é válida para todos. Eu economizei em frete e economizo até hoje em frete, né? Porque eu pago praticamente o mesmo preço por quilo, tanto em Ponta Grossa quanto em São Paulo. Só que quanto custa para trazer uma tonelada de material de São Paulo para cá em relação ao que eu vou ali no meu vizinho e carrego, às vezes, na caminhonetinha de 500 quilos em 500 quilos e vou trazendo para minha empresa. Então muda a percepção. E eu acho que é esse que está fomentando negócios, está melhorando, é um dos pontos que ajuda bastante. Só a título de curiosidade, esse de não saber onde que fabrica, uma vez conversando com o seu Marcos Cunha, irmão do Otto, né? Sim. Ele me contou que ele e o Gilson Vigitec precisaram de corda para esquiar no alagado, né? E onde tinha uma loja náutica, na época, só no Rio de Janeiro. Foram até a Marina da Glória, quando compraram a corda, nas costas estava escrito Made in Monofil Ponta Grossa. É perfeito, é perfeito. Eles não lembraram que a Monofil era um monstro de um fabricante que tinha tudo aqui, né? E assim, continua sendo assim. Eu acho que a variedade de empresas... Eu vou falar da área que eu mais atuo, né? Que é a indústria. E a área que eu mais estudo também. A quantidade de coisas que Ponta Grossa produz não se limita à embalagem da Tetra Pak ou à cerveja da Heineken. A gente produz a latinha da cerveja, a gente produz, agora na região tem a garrafa, tem a maltaria, então, e produto para armazenagem, em caminhão, a gente tem carreta, a gente tem fábrica de muita coisa que o Ponta Grossense desconhece. Então essa ida e essa troca de informações vale a pena. Dos núcleos industriais, né, o NDI e o NDI 30+, a gente faz as reuniões festivas juntos. Então é aquele momento que o pequeno empresário tem contato com as grandes indústrias e pode estar fazendo. Recentemente um pessoal de uma multinacional abriu espaço para pequenos empresários estarem trabalhando, em vez de ele buscar a mão de obra fora, né, ou um prestador de serviços fora, está abrindo para cá. Então isso também ajuda bastante o desenvolvimento local, né? Que fique o dinheiro circulando cada vez mais dentro da cidade. Voltando um pouquinho, Rafael, um dos temas de infraestrutura mais debatidos na região é o contorno de Ponta Grossa, como você já citou anteriormente. Qual é o posicionamento técnico que ele está no momento? Agora é o momento de decisão de traçado, né? O contorno ele tem, em conversa com o pessoal da Motiva, né, que é a antiga CCR, eles têm por ideia estar começando o contorno no final do primeiro trimestre do ano que vem. Para isso eles têm que estar com tudo aprovado aí até agosto, setembro desse ano, para que essas obras se iniciem. A discussão não existente hoje, não é da necessidade do contorno. Todos achamos que o contorno é extremamente necessário e extremamente importante para Ponta Grossa do ponto de vista de segurança também. A gente teve diversos acidentes acontecendo nos últimos anos ali na Presidente Kennedy, na Souza Naves, que vitimaram muitas vidas de pontagrossenses desnecessariamente. Então a conversa que nós, Associação Comercial, Conselho de Desenvolvimento, a própria FIEP, é para que esse traçado seja benéfico a todos e não o mais barato possível, que passe por dentro da cidade e saia lá simplesmente para ter a obra.
Então, acho que é isso que a gente tenta equilibrar. Mas, assim, se você analisar ponto a ponto, para você tirar as necessidades individuais e transformar nisso num estudo coletivo, tem demandado muito esforço e tempo para que isso aconteça de uma maneira boa para todos. Você falou da segurança, mas de que forma prática isso vai ajudar no escoamento da safra e na atração de novas indústrias? O simples fato de você não ter o congestionamento que tem, né, já melhora muito o ambiente, tanto de escoamento quanto de segurança mesmo, né? Nós temos em Ponta Grossa, no meio dos caminhoneiros aí, um lugar que é famosíssimo, é a subida do DR, que é onde quebra caminhão, que forma fila, que depois dá acidente do trânsito estar parado. Então é um dos pontos mais, assim, e tem gente que conhece vindo do Mato Grosso do Sul, às vezes até de mais longe, que passou por aqui e sabe que é um trecho complicado. Então, o simples fato de você ter um escoamento mais seguro e mais rápido já é um ponto que vale a pena. Em relação à atração de novas indústrias, a gente vai estar com áreas mais próximas a esse contorno, apesar de ele ser um contorno diferente do contorno atual, né? A Presidente Kennedy hoje é uma avenida, né? Você tem acessos a ruas, a várias empresas ali. O contorno atual ele é numa classe diferente. Ela é uma classe mais fechada, que você não tem tantas entradas e saídas do contorno. Serão poucas entradas e saídas, então torna ele mais seguro e mais rápido também de passar por ele. Então, em termos de atração de indústrias, a gente vai ter um novo campo de próximo, por onde possam colocar empresas, próximo a esse contorno, né? Então, facilitaria em novas áreas abertas próximas à rodovia. Mas ainda assim, Ponta Grossa tem muito espaço, né? Nós temos uma riqueza de espaço, de lugares em Ponta Grossa que é perfeito. A própria Xbri vindo, ela vai ocupar um terreno de 1,5 milhão de metros quadrados, o que para nós já é algo gigantesco. Mas eles compraram 5 vezes mais terreno do que eles vão usar. Então eles pretendem trazer novas empresas nesses condomínios industriais que serão criados, né? Então tem essa vantagem de ampliação. Ponta Grossa tem tudo para continuar crescendo. E na tua visão, de que forma o pequeno empresário, né, o empresário local, pode se preparar para o impacto econômico que o crescimento desse contorno vai trazer para ele? É complexo isso, né? Porque inicialmente a gente vai ter um esvaziamento, em teoria, da Presidente Kennedy e da Souza Naves no primeiro momento. Então ali nós vamos ter que planejar muito bem aonde essas oficinas que estão voltadas, né, para esse pessoal que passa na rodovia, aonde elas vão ficar. Então a gente vai ter que ter um planejamento também estruturado de uma área de serviços muito bem feita. A gente vai ter que fazer um trabalho junto com a prefeitura, junto com a própria Motiva, para que isso ocorra de maneira ordenada, né? Essa transição dessas empresas. Essas empresas vão ter que, se elas vão, lógico, né? Tem muita transportadora em Ponta Grossa, muita empresa com caminhão, muita empresa que depende lá e que vão poder continuar trafegando ali. Mas a tendência é que os passantes, né, as pessoas que passam as transportadoras de fora, que não precisem passar em Ponta Grossa, passem pelo contorno. Então, terá também uma transição desse pessoal. Mas a maioria, assim, será impactada pelo crescimento da cidade em si. A cidade vai continuar crescendo, eu acho que o contorno ajuda, mas só as indústrias que estão vindo, só os comércios que virão junto, né? Ponta Grossa, hoje, um dos principais focos no comércio é peças automotivas, né? Partes de carros, de caminhões, né? Isso vai continuar sendo vendido em Ponta Grossa e a tendência é que com maior volume de cargas passando, tenha também uma maior venda de peças em que possa fazer isso. Talvez haja um deslocamento de posição desses empresários.
Mas isso a gente quer ajudar que isso se torne. A gente tem até 2031, 2032, em teoria, né? Talvez seja antecipado esse contorno, mas a ideia é que a gente tenha um planejamento que possa ajudar a todos, né? Muitas pessoas associam a CPG apenas à economia, né? Mas a entidade tem papel ativo no Conselho Municipal de Saúde. Qual a importância estratégica de ocupar esse espaço, Rafael? O Conselho Municipal de Saúde é um dos conselhos mais importantes da cidade. Né? Primeiro, né, a saúde é um dos principais, junto com a educação, é um dos principais destinos dos recursos públicos existentes. Se Ponta Grossa tem hoje algo em torno de 2 bilhões de reais de orçamento geral, a saúde deve ter individualizada 400 milhões, a educação também mais ou menos nessa mesma faixa, ou até mais. Então, o bom uso desse dinheiro determina e muito o que acontece na cidade. A gente não pode deixar de não participar isso, omitir a isso, até porque nós temos uma diretoria de saúde dentro da associação comercial, né, em parceria com a associação médica e tantos outros players da área médica, que nós temos que ajudar. Né? Hoje você tem não passando do conselho, mas também sendo elaborado uma tentativa de solução para os hospitais. A boa parte dos hospitais hoje, que atendem pelo SUS, eles são deficitários financeiramente. O que o SUS paga... eu vou usar um exemplo, não é minha área de atuação, mas eu vou usar um exemplo que é marcante. Hoje, uma consulta oncológica na Santa Casa, o médico, né, em teoria, recebe R$10 para fazer uma consulta. Que consulta é bem feita por R$10? Né? Hoje, R$10 paga o quê? A gente não consegue comprar um lanche por R$10, vai pagar uma cerveja, talvez, num bar, ou um refrigerante ali, beira isso. Então, não tem como se sustentar nesse valor. Lógico, o médico acaba recebendo mais através do hospital e tudo mais para poder fazer um trabalho bem feito. Mas não só a consulta médica, os exames são pagos a valores a menor. Então, a gente está tentando buscar políticas também que o governo do estado possam ajudar esses hospitais para que não fechem. Né? A gente está na iminência de um grande hospital de Ponta Grossa tá fechando. Quantos hospitais tinham na nossa época de Cefet? Então, a gente tinha mais, pelo menos ali, isso para os nossos espectadores aí... São Lucas, Santa Casa, Bom Jesus, Vicentino, o Evangélico, o Franco da Rocha. Hoje nós temos quantos? Unimed, a Santa Casa e o Bom Jesus em funcionamento. Então, e a população cresceu muito. Exatamente. Hoje beiramos 400 mil pessoas em Ponta Grossa e quantos outros municípios dependem da saúde de Ponta Grossa? Quantas pessoas vêm de fora para cá para consultar? Nós temos o hospital regional, perdão. Esqueci do importante hospital regional. Mas mesmo assim a gente diminuiu o número de leitos e a população mais do que aumentou, né? Ela tem crescido exponencialmente. Então, até porque é muito mais fácil hoje trazer um paciente de uma cidade vizinha do que criar um hospital lá. Então, se a gente analisar o número de leitos que fecharam na região pelo número da população, a gente tem um déficit muito grande. Então, a gente precisa transformar a Ponta Grossa num hub médico realmente para toda a região. Dos 19 municípios da MCG, mas também de todos os outros para que apoiem, né? Recentemente, o pessoal da Santa Casa esteve aqui com o pessoal da Belgotex, estão fazendo aquela campanha em prol de mais seguidores e mais visibilidade para o trabalho da Santa Casa. Você acredita que isso vai ajudar bastante outras indústrias a seguirem o mesmo caminho? Creio que com certeza, sabe? Eu acho que
É uma das barreiras que a gente tinha no passado, né? O pessoal da indústria era isolado, boa parte do que poderia ser revertido para a cidade na parte de impostos não era revertido, né? Iam para as suas sedes, né? Vou usar o exemplo das Moageiras de Ponta Grossa. Uma é de um capital argentino, a outra é capital americano e a sede dessas empresas no Brasil não fica em Ponta Grossa. Ou tinha uma também de um capital europeu ali que está sendo vendida agora para uma empresa local. Então, para você acessar, para pedir ali uma ajuda com um imposto de renda que poderia ter sido revertido para uma Santa Casa ou que poderia ter sido revertido para algo local, era muito difícil. Hoje, com esse acesso de você estar criando um núcleo, criar uma governança entre essas empresas, a gente consegue acessar e consegue fazer. Então, eu acho que o exemplo da Belgotex, que é um dos principais das principais indústrias de Ponta Grossa, pode ser seguido e pode ser replicado várias vezes. Quais têm sido as principais pautas, né, de cobranças e contribuições que os representantes da CPG têm levado para as reuniões de conselho? O Conselho de Saúde ainda a gente não assumiu ainda, né? A eleição foi agora, então eu acho que isso vai para os próximos meses. Mas uma das principais pautas a ser levadas no Conselho e do Conselho para um Conselho Estadual é a criação de uma tabela SUS Paraná nos moldes do SUS São Paulo. São Paulo tem uma regra lá para ajudar os hospitais que o governo do estado também banca uma parte da conta. Então, se, por exemplo, vamos voltar à tabela da consulta médica, né? Se é R$10 seria o que paga lá, o governo do estado de São Paulo ajuda com X vezes R$10 para poder custear um pouco mais e fazer. Como o estado é rico, ele consegue custear ali num valor mais próximo da realidade. Esse é um dos pleitos que nós temos da área médica para que isso aconteça também no Paraná. Então já foi levado ao atual governo do estado, já foi levado também para os nossos deputados, mas a ideia é que leve isso também para todos os futuros candidatos que estão chegando na CPG. A gente já tem recebido alguns candidatos, alguns pré-candidatos. Eles não podem se falar candidatos agora, mas todos sabemos que serão candidatos. E, independente disso, nós precisamos que eles entendam quais são as necessidades de Ponta Grossa. A gente está preparando um caderno de todas as necessidades. O que mais precisa para Ponta Grossa? O que mais precisa para a região? A gente precisa, às vezes, de uma alternativa, talvez para a estrada que vai a Curitiba, né? Talvez a PR que passa ali na Itaiacoca, se fosse asfaltada, poderia ajudar no fluxo, talvez esse tipo de demanda que a gente está analisando. Então, levando toda uma pauta de estudos para que os nossos representantes saibam da necessidade. Mas da área médica, hoje, em relação ao Conselho, ainda é muito novo, a gente não tem ainda uma atuação formalizada no Conselho, já realizada, é a questão de 15 dias aí que nós adentramos ao Conselho. Então, a tendência agora é buscar a melhoria plena da utilização do sistema aqui em Ponta Grossa e ajudar financeiramente também, levar essas demandas com a força da CPG para os nossos representantes. A campanha Santo de Casa Faz Milagre é uma iniciativa muito bonita de valorização local, né? Como é que surgiu essa ideia e qual é o principal objetivo dela? Essa não é uma ideia nova, apesar da gente gostar de dizer que a gente está trazendo isso já aconteceu lá nos anos 2010, 1996, 1997 também teve algo parecido, né? O que acontece hoje é que nós temos uma região com um grande colégio eleitoral, e nós temos uma baixa representatividade na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados Federal. E isso a gente quer mudar. Independente de quem seja, a gente quer que elejam-se mais representantes da região. E não é eu estou pedindo voto para A,
B, C, D. Eu estou pedindo votos para representantes da região dos Campos Gerais. Por que disso, né? A gente vê que muitas das outras regiões do estado que têm mais representantes na Assembleia Legislativa, por exemplo, recebem muito mais recursos do que Ponta Grossa. Apesar de Ponta Grossa ser um grande centro, de ser a quarta economia do estado, né? A maior economia do estado, do interior do estado é Ponta Grossa. Então, mas a gente fica atrás de várias outras cidades, umas por terem mais população, como é o caso de Londrina, mas mesmo com cidades do mesmo porte, como Maringá e Cascavel, nós temos um desbalanceamento em relação a esse recebimento de verbas. Mas nós temos também que ter esses representantes e ter esse orgulho. É muito mais fácil você cobrar alguém que você conhece, Mauro, do que alguém que você nunca viu na tua vida ou que vem aqui a cada 4 anos para buscar votos. Ter o telefone do cara que bate na cinta dele é importante. Exatamente. Então, esse é o ponto principal. A gente conseguiu muita coisa nos últimos anos para Ponta Grossa cobrando os nossos deputados. A gente tem uma atuação forte, né, no deputado federal, não ia falar nomes, mas agora já comecei, né? O Aliel tem atendido muitas reivindicações, ele tem ajudado muito a Santa Casa, tem feito. O Sandro no governo do estado, ele foi eleito deputado, mas ele ficou no governo do estado boa parte do tempo, então ajudou via governo do estado. A Mabel, né? O próprio Marcelo, o próprio Moacir Fadel, que são os representantes ali, tem ajudado, mas assim, falta muita coisa, a gente conseguiria muito mais. E daí, vendo os dados que a FIEP fez ali das eleições passadas, da análise da eleição passada, a gente tem primeiro que a abstenção é muito grande. O simples fato de deixar de comparecer é muito grande. Depois você tem um problema que boa parte dos votos ainda são brancos ou anulados. E isso compromete a nossa representatividade. Então, um dos pleitos é que a abstenção diminua e os votos brancos e nulos também diminuam, que a gente vote em pessoas capacitadas. E o segundo é que votem as pessoas capacitadas, mas localmente. Como você falou, se toca o telefone na cinta dele, no bolso dele ali, é muito mais fácil de cobrar do que a pessoa que a gente nunca viu na vida. Que tem que ligar no gabinete, marcar a hora que você não conhece, nunca teve um contato. Exatamente. Então ele é muito mais voltado para o legislativo do que para o executivo em si. Nós não teremos, possivelmente, nenhum candidato ao Senado da região, mas nós teremos vários candidatos a deputado estadual. Então a ideia é que a gente consiga aumentar o número de cadeiras, né? Dos 3 representantes da região na Assembleia Legislativa, por que não a gente conseguir 5, 6 representantes? Boas pessoas a gente tem aqui dentro, né? Independente de partido, né? Poderia ter mais um da esquerda, mais outro da direita, né? Ou mais 2 do centro, não importa de onde que seja, mas que sejam daqui, que tenham possibilidade de estar sendo eleitos por aqui, que tenham votos aqui, mas que retornem depois esses votos, esse gasto, essas emendas que eles podem ter para Ponta Grossa, para a região dos Campos Gerais, né? Que olhem com cuidado para Castro, para Piraí, isso que a gente busca. E como está sendo a aceitação, né, da campanha Santo de Casa Faz Milagre pelos associados? A princípio, todos estão bem animados em relação a isso, há uma aceitação grande. Lógico que o engajamento está bom. O engajamento começou a ficar bom, eu acho que a gente pode aumentar isso ainda mais. A gente está trazendo agora também, a ideia é que depois das convenções, quando eles deixarem de ser pré-candidatos, a gente faça um evento com todos eles, que a gente traga, né, não sei se vai ser um evento ou se serão vários eventos com várias pessoas ao mesmo tempo para se apresentar para o nosso associado, para mostrar o que bem quer fazer pela região, né? Abrir esse espaço também para para o nosso associado conhecer esses candidatos que a gente vai fazer. Em momento algum a gente vai indicar em quem votar. Eu acho que não é essa a função de maneira alguma. Mas a ideia é que a gente
pelo menos peça e que depois também, que mesmo que venha alguém de fora, saiba que essa pessoa vai ser cobrada pela associação comercial se vier pegar voto em Ponta Grossa. Então, beleza, então fulano de tal lá do governo do estado de Curitiba, vamos dizer que tenha lá uma pessoa que vai se candidatar por Ponta Grossa, que vai buscar voto em Ponta Grossa e vai se eleger por Ponta Grossa. Então, se ele ganhou lá 10% dos votos aqui na região, a gente vai lutar por 10% do que ele pode fazer, porque venha para cá também, que ele não fique olhando só o lado de lá, né? Não iremos esquecer de vocês. Exatamente, eu acho que isso é importante. Primeiro é tentar eleger as pessoas daqui, né? Que a gente tem diversos pré-candidatos aí com potencial para se eleger, né? Vamos traçar uma meta? Hoje a gente tem 3. Se a gente sair com 5 ou 6 deputados estaduais, seria perfeito. Hoje a gente tem 2 federais, né? Que a gente consiga eleger 3 ou 4. Né? Um aumento de 50%, 100% aí é viável. E temos voto para isso. Temos voto para isso. Nós temos uma quantidade grande de votos e bem trabalhado, bem conscientizado o povo, a gente consegue eleger mais gente daqui. Caminhando já para o final da nossa conversa, o que o Rafael espera do futuro econômico e social de Ponta Grossa para os próximos anos? Eu sou um otimista por natureza, Mauro. Eu acho que assim, Ponta Grossa vai continuar crescendo, vai continuar nesse boom econômico. A gente tem visto aí na última década um crescimento muito grande da cidade de Ponta Grossa. Financeiramente ela está mais confortável do que era no passado. Lá atrás, na nossa infância ali, por dizer, a gente via o sofrimento que era para Ponta Grossa ter qualquer investimento. Hoje a gente já vê possibilidade de investimentos maiores acontecendo. Então eu tenho perspectiva que a gente vai dobrar ainda esse nosso orçamento, que hoje chega em 2 bilhões de reais. Eu acho que a gente consegue aumentar isso. Ponta Grossa tem uma possibilidade de ser comparativamente, né? Ponta Grossa está para Curitiba, assim como Campinas está para São Paulo. E Campinas é uma cidade gigantesca hoje. Com um hub, com inovação, com universidade, com saúde. E eu acho que Ponta Grossa tem tudo para ser isso para o sul do país. Então a gente tem essa possibilidade, a gente tem essa localização geográfica que nos abençoa e muito. E Ponta Grossa vai continuar crescendo, a gente vai ser muito feliz aqui no futuro. Lógico, terão novos desafios, eu acho que desafios teremos a cada momento, mas é vencer um desafio, buscar o próximo, e assim a gente vai trabalhar para que Ponta Grossa seja cada vez melhor. Para fechar, qual mensagem você deixa para os jovens empreendedores que estão começando agora e que se espelham na sua trajetória de vida e liderança? Eu acho que o principal foco agora é empreendam. Ponta Grossa tem muito para crescer, eu acho que tem muito para ganhar. O empreendedor ainda tem muito a aproveitar nesse boom que vai acontecer em Ponta Grossa. E são diversas áreas. Então, primeiro, né, eu acho importante que busque ajuda no associativismo. Sozinho a gente vai, mas juntos a gente consegue ir mais longe. A gente é mais forte e vai mais longe. Então tem possibilidade de você não cometer os mesmos erros que eu cometi também, né? Às vezes de compra de equipamento, de não pegar um financiamento para comprar uma área ou para fazer alguma coisa e deixar isso para depois também foram erros que eu cometi e que poderiam ter sido evitados se eu tivesse hoje os contatos que eu tenho. Então, o associativismo ajuda aí muito. Procurem a Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa para ajudar em boa parte, mas tem outras associações também que fazem parte do jogo e que podem ajudar bastante, né? Os próprios sindicatos da indústria, ou a Federação das Indústrias, ou o FEComércio, que pode ajudar. Tem várias outras associações também que têm trabalhos relevantes. O pessoal do transporte tem a federação deles, né? O pessoal das cooperativas ajuda bastante. Tem um hub, que é a OCEPAR, que é gigantesco e que tem uma perspectiva de crescimento ainda maior. Então,
Se Ponta Grossa vai crescer, a região vai crescer, vai passar por uma industrialização, vai passar pelo comércio, vai passar pelo empreendedor. Estar bem posicionado agora vai garantir que no futuro a gente tenha uma qualidade de vida melhor ainda. Então, eu acho que tem que empreender, tem que buscar, mas tem que ter o pé no chão também e buscar conhecimento com quem já está passando por isso. Rafael, muito obrigado pela sua visita. Nossas portas estão sempre abertas. É sempre um prazer rever o amigo, é sempre um prazer falar com o seu público e precisando, eu sei que a agenda minha é conturbada, que eu fico viajando de um lado para o outro, mas eu vou fazer toda a força do mundo para estar aqui com você e para trazer as boas novas de Ponta Grossa e do que tem acontecido aqui. Muito obrigado. Agradecemos a todos os nossos internet espectadores pela audiência e pela paciência. Um muito obrigado a todos e um grande abraço.